A história dessa vilã começa bem antes de Shrek 2. Ela enfeitiçou um pobre sapo, fazendo ter o sonho de ser um humano, ao mesmo tempo que usou a poção do amor para fazer uma princesa se apaixonar por ele. Tudo isso para quê? Para amaldiçoar a filha deles a se tornar uma ogra, liberando espaço para seu filho se tornar um grande herói da jogada e conseguir se casar com ela. Afinal, se o filho dela se tornasse um rei, ela poderia fazê-lo de marionete, se tornar a grande imperadora de tão distante. Mas calma, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, pois hoje nesse maldito canal iremos resenhar sobre toda a construção dessa grande vilã, sua história, seus objetivos, suas teorias e muito mais. Então se prepara aí que agora vamos bater um papo sobre a Fada Madrinha, ou melhor dizendo, a melhor vilã da DreamWorks. Engraçado como as coisas mudam, né? Apesar de Shrek ter sido inspirado no livro infantil Shrek, lançado nos anos 90 pelo escritor americano William Steig, a história do filme acabou seguindo um caminho muito diferente da história original. No livro, tudo começa com uma bruxa que prevê o futuro do Shrek. Ela diz que ele vai se casar com uma princesa ainda mais feia do que ele, meu amigo, pois ela é o cão. E é isso que coloca o ogro na estrada em busca dessa noiva especial, entre aspas. E ela também fala que ele vai encontrar um burro no caminho, e como a gente sabe, esse encontro muda tudo. Nos primeiros rascunhos do filme de 2001 existia uma personagem chamada Dama Fortuna. Ela era tipo uma vidente velha e misteriosa, meio cigana, que ia ser dublada pela atriz Linda Hunt. A Dama Fortuna aparecia numa sequência chamada Prólogo de Fiona, e galera, existe um vídeo no YouTube com esse título que conta direitinho como foi a primeira versão da história de Shrek 1. Eu indico demais mesmo que vocês vejam esse vídeo, porque ele é ouro. Enfim, ele mostra como a princesa foi parar na torre. Nessa versão, Fiona era diferente. Nasceu como ogra de pais humanos, que, desesperados, decidiram prendê-la para esconder o segredo da feiura. Depois de fugir da torre, ela ia atrás da Dama Fortuna em busca de respostas. E era aí que a coisa pegava fogo. A bruxa oferecia duas poções. Uma prometia beleza, a outra felicidade eterna. Se eu fosse ela, eu bebia as duas. Fiona escolhe a poção da beleza e bebe sem pensar duas vezes. Só que ao invés de virar uma princesa de conto de fadas, ela continua uma ogra horrorosa. E aí vem a revelação. Durante o dia, ela vira humana, mas à noite volta a ser quem realmente é. E só o beijo do amor verdadeiro poderia quebrar esse ciclo. No fim das contas, essa parte da história acabou sendo deixada de lado. Nos testes com o público, acharam que tudo ficava meio pesado demais, muito triste, tá ligado? Então cortaram essa ideia e a atriz Linda Hunt saiu do projeto também. Foi assim que Shrek virou o filme divertido que a gente conhece hoje. Um filme que fala sobre vários temas, como amor verdadeiro, aceitação, e que de um jeito ou de outro, o filme conquistou todo mundo. Enquanto pensavam em ideias para uma sequência de Shrek, a galera da DreamWorks lembrou que adorava brincar com os velhos clichês dos contos de fadas. E aí surgiu uma ideia que brilhou no meio das outras: colocar uma fada madrinha, mas não daquelas boazinhas que a gente tá acostumado. Essa ia ser meio sacana, cheia de segundas intenções. Lá em maio de 2001, Ted Elliott, que escreveu o roteiro do primeiro Shrek, confirmou que iam dar uma nova cara para aquela antiga ideia da Dama Fortuna, agora com uma repaginação para fazer a sequência. Assim, a Dama Fortuna se tornou a Fada Madrinha, uma criatura mágica que mexia com poções e feitiços, mas que na prática muito mais atrapalhava do que ajudava. Uma paródia sensacional daquela imagem toda brilhante e perfeita que a gente costuma ter em contos de fadas, tá ligado? Já anos depois, na criação de Shrek para Sempre, os criadores queriam algo diferente. Não dava para repetir o mesmo vilão de Shrek 2. Então eles remexeram as ideias e criaram o Rumpelstiltskin, um sujeito pequeno
pequeno, mesquinho e cheio de manias, quase como se fosse um rato usando terno, bem longe da elegância da fada madrinha, que parecia muito mais uma empresária ambiciosa do que uma personagem mágica. Quando você analisa de perto, o Rumpelstiltskin lembra muito a fada madrinha, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E assim, entre poções traiçoeiras, vilões nada convencionais, Shrek só continua mostrando que no fundo, nem todo conto de fadas é como a gente imagina. Galera, se você gosta do Shrek e de todo o seu universo maluco, eu já fiz 2 vídeos sobre o Ogro Verde. Um deles eu analiso simplesmente todas as mídias que o Shrek aparece, como filmes, spin-offs e os curtas. E no outro eu analiso todas as cópias de Shrek, como Deu a Louca na Chapeuzinho, Deu a Louca na Cinderela e Deu a Louca na Branca de Neve. A galera aqui do canal adorou esses vídeos, então eu indico de verdade que vocês assistam. Link no card aí em cima. E por favor, não esqueça de deixar seu like no vídeo, isso ajuda demais a apoiar o meu trabalho, é uma forma de você ajudar o canal de maneira gratuita. Então por favor, mano, deixa um like aí, e também deixa um comentário falando qual a sua opinião sobre a fada madrinha. E falando nela, a feiticeira dá as caras pela primeira vez em Shrek 2, como a mãe superprotetora do príncipe encantado. O plano dela era bem clássico, o filhinho dela resgataria a Fiona e de quebra herdaria o reino de tão distante. Tudo parecia andar conforme a música, até Shrek aparecer e estragar a festa. Recém-casados e cheios de coragem, Shrek e Fiona vão visitar os pais dela pela primeira vez. Só que quando eles chegam lá, é como se o castelo inteiro tivesse prendido a respiração. Ninguém esperava que a Fiona ainda fosse uma ogra, e muito menos que tivesse se casado com outro ogro. Meu irmão é ogro demais. Quando a fada madrinha descobre que seu plano perfeito foi por água abaixo, ela não perde tempo, decide que vai dar um jeito de enfeitiçar tudo pra Fiona acabar casando com o encantado de qualquer maneira. Para isso, se junta ao rei Harold, o pai da Fiona, revivendo um antigo acordo sombrio que os dois tinham feito. E, se para isso precisasse tirar a vida do Shrek, ela faria com o maior prazer. Afinal, ela odeia ogros, e eu acredito que ela é uma grande representação de pessoas preconceituosas que odeiam minorias, mas já a gente fala sobre isso. Como boa empresária do mundo mágico, a fada madrinha ainda administra uma enorme fábrica de poções. É de lá que Shrek, na esperança de conquistar a aprovação do sogro, acaba roubando uma poção que promete transformar tudo, inclusive ele mesmo, em algo mais bonito, entre aspas. Numa das cenas, Shrek, o gato de botas e o burro vão até o escritório dela para pedir ajuda. Shrek explica que Fiona anda triste demais, e a fada madrinha, folheando seus livros de contos de fadas, só encontra finais felizes, e com uma semelhança entre todos eles: nenhum possuía ogros. Então ela manda o Shrek embora e ainda xinga ele por apontar suas salsichas verdes e sujas para ela. Sabe, os ogros não vivem felizes para sempre. Escuta aqui! Não aponte as salsichas verdes e sujas! Seu café com Bauru. Eu nunca passei mal tomando leite. Um amor de pessoa, né, galera? Depois que Shrek toma a poção mágica, tanto ele quanto Fiona se transformam em versões humanas. O Shrek virou o Leandro Hassum e a Fiona se transforma na linda princesa que ela era antes. A fada madrinha então tenta dar o golpe final. Ela faz de tudo pra Fiona acreditar que um príncipe encantado na verdade é o novo Shrek, mas o coração da princesa, esperta como sempre, resiste a todas as armadilhas. Em parceria com o encantado e o rei Harold, a fada madrinha instrui o rei a dar a Fiona uma poção que, uma vez consumida, a se apaixonar pela primeira pessoa que ela beijar, com a intenção de que seria o mimado do encantado. No baile de casamento do Shrek e Fiona, Harold revela que intencionalmente não deu a poção a Fiona. Irritada, a fada madrinha pune o Shrek e mira um raio de sua varinha nele, que é desviado por Harold
onde ele acaba se transformando em um sapo nesse processo e mandando a fada madrinha ir jogar no Vasco. Fiona opta por não beijar Shrek em favor do casal retornar às suas formas de ogro para que ela possa permanecer casada com o ogro por quem ela se apaixonou. Pode me julgar, mano, mas toda vez que eu vejo essa cena, eu choro. Fiona, é isso mesmo que você quer? Ser assim pra sempre? Porque se me beijar agora, podemos ficar desse jeito. Você faria isso por mim? Sim. Eu quero o que qualquer princesa quer. Viver feliz para sempre com o ogro com quem casei. Não posso chorar. Não vou me fazer chorar. Cara, esse diálogo é lindo e comprova com palavras que Shrek é muito mais do que apenas uma comédia infantil. Em Shrek III, lançado em 2007, a fada madrinha foi vista em uma foto na penteadeira do príncipe encantado que dizia: "A esperança é a última que morre, anjinho da mamãe." A esperança é a última que morre, anjinho da mamãe. Em Shrek para Sempre, lançado em 2010, a fada madrinha não foi vista, mas foi mencionada em um flashback quando Harold disse a Lilian que a fada madrinha falou que o beijo do amor verdadeiro pode quebrar a maldição da Fiona. Lilian disse a ele que não confia na fada madrinha e pensou que o Rumpel poderia acabar com a maldição da Fiona. Eu não sei. A fada madrinha disse que só o beijo do amor verdadeiro... Não confio naquela mulher. Esta pode ser nossa última esperança. A personagem também aparece nas adaptações de videogame de Shrek 2, lançado para PlayStation 2, e de Shrek para Sempre, lançado em 2010. E rapaziada, lembrando que eu já estou me planejando para fazer um especial sobre os games da DreamWorks. Eu tô preparando um vídeo super especial sobre os jogos da franquia Madagascar que saíram para PS2. Então, se você quer ver esse vídeo aqui no canal, deixe aí nos comentários. Uma vilã um tanto elitista. Ela sonha em ter um mundo perfeito, tão tal que ela mesma quer construir esse mundo, comandando tudo através do encantado. Mas que tipo de mundo perfeito seria esse? Analisando com uma perspectiva do nosso mundo, talvez seja um mundo sem minorias, um mundo onde os ogros não podem ter uma vida feliz, um mundo onde um burro não pode se casar com uma dragoa, já que isso fere a ideia de mundo perfeito, pois é algo diferente. Nós podemos assimilar com o nosso mundo, onde pessoas poderosas não querem que pessoas mais pobres tenham sucesso em suas vidas. Pessoas materialistas com esse tipo de comportamento podre sempre existiram na nossa sociedade. E acredito que a fada madrinha seja a representação perfeita disso. E ela consegue ser até pior, pois ela sempre age com um tom passivo-agressivo, como se ela se importasse com a pessoa, tá ligado? É que parece que a Fiona não está feliz. Existe uma certa dúvida para o motivo disso? Bem, vamos examinar. Princesa Cinderela. Viveram felizes para sempre. Nenhum ogro. Vejamos Branca de Neve. Nenhum ogro. Nenhum ogro. Não, 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 não. Os ogros não vivem felizes para sempre. Mas não, ela só se importa consigo mesmo, só se importa em conseguir mais fama, mais dinheiro, mais poder. Mas ela não é uma pessoa no estilo do Lord Farquaad, que assume sua maldade para todos. A fada madrinha esconde a maldade para conseguir manipular tudo. Um dos pontos mais fortes que contribuem para o carisma absurdo dessa personagem é o seu realismo, gerando assim um fator identificação, pois como eu disse antes, pessoas como ela existem aos montes na nossa sociedade. A cena da fábrica de poções ressalta como ela é uma personagem inteligente. Quando ela humilha o Shrek por causa do seu ódio para com os ogros e porque ele tá atrapalhando seus planos de conquistar tão distante, ela força o trio mais maluco da DreamWorks a juntar suas habilidades para conseguir roubar a poção. Ela é uma vilã tão aterrorizante que faz esses três malucos serem estratégicos. Logo, esses três que só sabem bagunçar. Graças à ameaça que ela faz, eles três precisam se desenvolver como personagens, mostrando como ela é importante em toda a lore desse universo, pois ela fez os protagonistas se aprimorarem. Nesse momento, ela debocha do Shrek de uma forma sagaz. Ela fala que a Fiona não é feliz porque é impossível ser feliz se você for
por um ogro, puxando livros e mais livros para argumentar que ogros não são felizes. O Shrek ser feliz é um insulto para ela, assim como as pessoas preconceituosas que existem no nosso mundo, pessoas que não querem ver minorias sendo nem felizes, tá ligado? Esse tal diálogo dela com o ogro é hilário, igual a todo o resto do filme, pois aqui no meio dos pontos que ela tá falando, do nada ela cita Uma Linda Mulher, aquele filme da Julia Roberts. Pássaro dourado, a pequena sereia, uma linda mulher. Não, não! Essa cena me quebra de tanto que eu acho engraçada. Mas continuando, essa argumentação da fada madrinha simplesmente destrói o psicológico do Shrek. Meio que ela conseguiu derrotá-lo sem usar nenhum feitiço. Ela derrubou ele apenas por meio das palavras. E de novo eu repito, quantas pessoas assim não existem na nossa sociedade? Pessoas que fazem um verdadeiro terrorismo psicológico com outras. Pessoas que causam danos sem precisar utilizar violência física, tão tal que ela fez o Shrek apelar, fez ele roubar, colocando ele e os seus amigos em risco. Mas o pior não é nem isso, o pior foi porque ela fez ele não confiar no amor da Fiona, mesmo depois de tudo que aconteceu no primeiro filme. Essa vilã conseguiu erradicar toda a autoestima do nosso querido Shrek, galera. O personagem ficou desolado. E pessoal, se você curte esse tipo de vídeo analisando vilões, eu já fiz um vídeo analisando todos os 50 vilões da DreamWorks, incluindo todos os outros vilões da franquia Shrek, como o Farquaad, o Encantado, o Rumpelstiltskin e a própria Fada Madrinha. Então confere lá, por favor, que você vai estar apoiando muito o canal fazendo isso. Rapaziada, agora eu vou falar sobre praticamente todas as críticas feitas pelos americanos à Fada Madrinha na época do lançamento de Shrek 2. Lá em 2004, pois ela não brilhou apenas no filme, ela roubou a cena das animações na época. A galera da revista americana Teen Inc. não pensou duas vezes e já carimbou ela como a vilã perfeita. Já a escritora Angie Arrigo, da revista britânica Empire, foi mais leve e disse que a personagem oferece uma experiência deliciosa de se assistir. James Berardinelli, do site Reviews, soltou uma crítica certeira, descrevendo a atuação da Fada Madrinha como perfeitamente desagradável, como se cada fala da personagem fosse uma picada venenosa, envolta num sorriso cintilante de pura falsidade. Enquanto isso, Berge Garabedian, do Joblow.com, elogiou a interpretação como uma joia rara, dizendo que a personagem revitalizou a velha ideia da Fada Madrinha, agora mais parecida com uma gerente de vendas ambiciosa do que com uma criatura de contos de fadas. E não para por aí. Dan DeMaggio, do Metro Times, mandou uma comparação hilária, dizendo que a Fada Madrinha parecia uma mistura entre uma vendedora de cosméticos da Mary Kay e uma atriz britânica chamada Angela Lansbury. E aí, você acha que essa mulher parece com a Fada Madrinha? Deixa aí nos comentários. Joe Morgenstern, do jornal de Wall Street, foi além e usou a Fada Madrinha como exemplo de como Shrek 2 acertou na veia, unindo dublagens brilhantes com personagens novinhos em folha que ganharam totalmente os holofotes. John Nikon, do Lawrence Journal Words, resumiu tudo com uma frase de dar gosto: a Fada Madrinha, entre aspas, adiciona sabor ao filme. E não é que esse mano acertou em cheio. Sem ela, Shrek 2 seria como um bolo sem cobertura, ainda gostoso, mas faltando aquele toque mágico que faz tudo brilhar. Escrevendo para a revista Slate, o crítico Edelstein foi direto ao ponto. Achou a Fada Madrinha uma criação notável, como se fosse um grande dedo do meio para a Disney. E olha que esse crítico é um cara rigoroso, ele não elogia qualquer um. As críticas dele têm um grande peso, e isso só ressalta como Shrek 2 agradou praticamente todo mundo.
mundo, do crítico gente boa ao crítico barra pesada, todo mundo gostou dessa continuação da DreamWorks. Jeff Weiss, do Deseret News, notou que a personagem vivia roubando a cena de Shrek e Fiona. Parecia que ela grudava nos olhos do público. Josie Edens, do spin-off, não segurou a língua e disse que a fada madrinha era a única parte do filme que fazia ela se mijar de rir. E Victoria Rose Caster, do Game Ranch, pintou a vilã como aquelas amigas que são mais, mas a gente adora mesmo assim. Inteligente, divertida e de um jeito torto até simpática. Mano, discordo. De simpática essa mulher não tem nada. Todd McCarthy, da Variety, notou que a fada fez de tudo para levantar o filme. E ainda disse que os números musicais que ela cantou foram a cereja do bolo. Mas, infelizmente, nem todo mundo entrou na dança, pois sempre existem aquelas pessoas chatas. E com Shrek não foi diferente. Dá pra acreditar, mano? Como é possível um ser humano não gostar de Shrek, cara? Isso não faz nem sentido. O pessoal do Crosswalk.com torceu o nariz pra algumas cenas mais ousadas, como a da fada se esparramando sensualmente no piano. Besteira. Mike Lacelli, do San Francisco Chronicle, achou que a personagem desviava demais o foco da história principal, mesmo admitindo que curtiu o número musical de I Need a Hero. Tá vendo, cara? Até os haters admitiram que a personagem era legal. Michael Sregel, do The Baltimore Sun, foi mais ácido. Achou que a personagem não tinha alma e que pra ele parecia um produto genérico de fábrica de histórias. Mano, esse cara já deve ter perdido sua felicidade há muito tempo pra achar uma coisa dessas de Shrek 2. Normalmente eu respeito as opiniões dos outros, mas uma opinião como essa, sinceramente, não tem como levar a sério. O cara falar que a fada madrinha é genérica, me poupe. Bom pessoal, agora eu vou contar sobre a teoria que falei no início desse vídeo. E essa teoria não é minha, ela é do canal The Orzer. Então créditos totais a ele, pois o trabalho dele é fantástico. Seguinte, a teoria fala que a bruxa que amaldiçoou a Fiona relatada em Shrek 1, na verdade sempre foi a fada madrinha. Ela armou esse plano para que depois a mesma aparecesse como a grande heroína, tá ligado? E pra ser sincero, por mais que isso seja apenas uma teoria, eu acredito de verdade nela. Acho que a sua existência ajuda a dar mais camadas para o universo de Shrek. O plano que a fada madrinha armou para com a Fiona foi a sua maior empreitada, maior até mesmo que o seu império de poções, pois isso envolvia duas coisas cruciais: o destino do seu filho e o comando do reino de tão distante. E falando nele, o reino de tão distante é uma clara representação de uma metrópole do nosso mundo, uma cidade, e o que mais existe nessas grandes metrópoles? Desigualdade social. E isso nós podemos observar no reino, principalmente quando lembramos dos vilões, que ficam todos enfurnados em tavernas reclamando de como a sociedade os abandonou. E isso nós também podemos observar no rei Harold, quando ainda era um sapo. Provavelmente ele seria um ser miserável que vivia às margens da sociedade, tá ligado? Mas já falamos sobre o sapo, pois eu quero traçar agora um paralelo entre a fada madrinha e o Rumpelstiltskin. Querendo ou não, os dois possuem semelhanças na hora de fazerem suas maldades. O Rumpel oferece um acordo em que claramente você vai sair prejudicado e ele beneficiado, sendo a boa e velha enganação. Já a fada madrinha possui um aspecto parecido. Ela utiliza de suas magias para atrapalhar a vida de alguém, colocar um problema, entendeu? Só para depois aparecer e ajudar essa pessoa, como se ela fosse uma pessoa boa, uma boa samaritana, saca? Mas não é nem a pau. Isso é uma clara paródia da fada madrinha original, que ajudava as pessoas, mas só por um determinado momento, e depois a pessoa tinha que se virar para conseguir continuar sua vida. Então ela fez esse lance com a Fiona, e provavelmente ela fez com muitas e muitas mais pessoas, até mesmo com o rei Harold, saca? E foi assim que ela conseguiu ficar tão rica e
e poderosa na cidade. Ela não ajuda ninguém com as suas magias. Ela apenas desfaz a magia que ela mesma tinha usado antes, tá ligado? No seu cartão tem o slogan: a felicidade está a uma lágrima de distância. Mas aí que tá o pulo do gato. Ela mesmo faz a pessoa chorar para que ela apareça. Ela provoca algo muito ruim na vida daquela pessoa para que ela fique tão triste ao ponto de chorar. Então, quando a pessoa chora, ela aparece. Esperta, né não? Em Shrek 3º, o Encantado consegue a ajuda dos vilões que ficam na taverna para tomar o reino de tão distante. E sabe qual a estratégia que ele usa? Prometer os famosos finais felizes para eles. Isso quer dizer que ele utiliza da mesma técnica da sua mãe, prometendo felicidade às pessoas. Cara, não tem como. A pilantragem tá no sangue. E falando sobre o Encantado, a teoria conta que talvez o Encantado não tenha pai. Talvez ele tenha sido gerado pela própria fada madrinha através das suas magias e poções. E ela gerou, entre aspas, um Encantado já com todo esse plano em mente dele se tornar o rei de tão distante. O grande objetivo da vida dela sempre foi assumir o controle político sobre as pessoas. O fato do Encantado ficar completamente perdido, sem contato com sua mãe em Shrek 3º, só ressalta isso, de que ele foi gerado por ela e fez ele ser um homem mimado de propósito para que fosse feito de marionete por ela quando se tornasse um rei. A trajetória dessa vilã começou lá atrás, quando pegou um pequeno sapo e o enfeitiçou, fazendo ele ter o sonho de se tornar um humano, ao mesmo tempo que usou a poção do amor tanto nele como na princesa Lilian para que os dois se apaixonassem. Esse foi o primeiro passo dela para conseguir o governo de tão distante. Considerando que o casamento entre o Harold e a Lilian já era uma certeza absoluta, o próximo passo seria enfeitiçar a princesa Fiona para que ela fosse metade ogro e metade humana. O passo seguinte seria gerar um filho e chantagear o rei a fazer uma lavagem cerebral na Fiona para que ela se apaixonasse por esse filho, o Encantado. E isso a gente pode ver na seguinte cena de Shrek 2. A mamãe disse que quando eu tiver idade, o meu lindo príncipe encantado irá me salvar e vamos viver felizes para sempre. Senhora Fiona Encantado. Senhora Fiona Encantado. Senhora Fiona Encantado. Senhora Fiona Encantado. Porém, depois que um certo ogro chegou, todo o seu plano foi arruinado. Mas quando ela descobre que esse mesmo ogro roubou a poção de Felizes para Sempre, a situação muda completamente. Está tudo no seu devido lugar, exceto por uma poção. Qual? Acho que vamos poder tirar vantagem disso. Fazendo ela armar outro plano. Cara, não tem como. A principal característica dessa vilã, além das suas magias, é o seu lado estrategista. Ela é muito inteligente, sempre estando um passo à frente de todos. Não é à toa que ela montou um monopólio de venda de poções. E aí, depois dessa cena que eu acabei de mostrar, a história do Shrek 2 segue e ela acaba perdendo no final, como todo mundo lembra. Agora vamos para a próxima teoria. Rapaziada, a outra teoria que eu selecionei para o vídeo é de um youtuber latino chamado Zou. Então, créditos totais a ele. O trabalho dele aqui no YouTube é perfeito. Seguinte, essa teoria explica o que aconteceu com o Lord Farquaad e a fada madrinha no futuro pós-apocalíptico de Shrek para sempre. Como nós podemos lembrar, nesse universo, Shrek e Burro não resgatam a Fiona do castelo. Então, naquela icônica cena do início de Shrek 2, onde o Encantado vai atrás da Fiona e encontra o lobo no lugar, seria completamente diferente. Aqui nesse mundo, o Encantado seria queimado vivo e depois devorado pela dragoa, em um desfecho totalmente trágico para sua vida. E como muita gente sabe, a Fiona se alimentava dos corpos dos cavaleiros que faleciam em combate com a dragoa. Isso é mostrado em uma cena onde tem um livro com receitas de como se alimentar de
anos. Isso significa que nessa realidade o encantado foi devorado pela Fiona. Com o encantado fora da jogada, o plano da fada madrinha de se tornar a rainha de tão distante ia pelo ralo, assim como Os restos mortais do seu filho. Rumpel, que agora era um rei, também tem a habilidade de fornecer desejos para as pessoas, e com a ligação dele com as bruxas, podemos deduzir que ele também é um bruxo. Isso significa que ele tomaria conta de todo o império de feitiços e poções da fada madrinha, o tornando ainda mais poderoso, pois ele conseguiu o que a fada madrinha tanto almejava, o controle de tão distante. A partir do momento que a fada madrinha perdeu a posse do seu império de poções, todas as criaturas que precisassem delas iriam ter que recorrer aos contratos do Rumpel, mas não porque elas confiam no Rumpel, e sim porque elas não teriam mais escolha, não teriam mais ninguém a quem recorrer, já que a fada madrinha não estaria mais vendendo poções. E agora você se pergunta, mas como a fada madrinha foi derrotada? E bom, para essa pergunta eu acredito em duas teorias. A primeira é que o Rumpel se juntou a seu exército de bruxas para tirar a vida da fada madrinha na base da violência. E a outra teoria é que a fada madrinha entrou em um profundo estado de melancolia, tristeza e depressão após o fim do seu querido filho encantado, e foi atrás do Rumpel para utilizar seus acordos e assim trazer o seu filho de volta. Mas claro, todos sabemos o que acontece quando alguém confia nesse ruivo. E o segundo ponto dessa teoria, o que aconteceu com Farquaad? Para isso nós vamos para uma cena que acontece em Shrek 2. Lembra-se da televisão que os amigos do Shrek estavam assistindo? Aquilo não era uma televisão, e sim o espelho do Lord Farquaad, significando que Shrek e os seus amigos roubaram vários artefatos do Lorde após ele ser devorado pela Dragoa. No universo alternativo criado pelo Rumpel, é possível ver em uma cena o famoso espelho que era tão utilizado pelo Farquaad. Isso significa que o Rumpel derrotou o Farquaad. Os únicos seres que o Farquaad mantinha uma amizade eram as bruxas, e como foi visto nesse momento, ele estava escravizando outras criaturas mágicas. E para quem não sabe, o Farquaad é filho do Zangado, um dos 7 anões, fazendo ele também ser uma criatura mágica. Sabendo disso, o Rumpel foi até o Farquaad e, com inveja de todas as conquistas dele, mandou as bruxas e as outras criaturas mágicas que ele escravizava executarem tanto Farquaad como todo o seu exército, já que não vemos nenhum desses personagens em Shrek para sempre, indicando que em qualquer realidade que o Farquaad exista, ele sempre será morto. Rapaziada, lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo analisando vilões, eu já fiz um vídeo analisando a antagonista de Divertidamente 2. Então, por favor, mano, confere lá que esse vídeo ficou bem maneiro. Link no card. A fada madrinha pode até ter virado bolhas no final de Shrek 2, mas o impacto dela ficou mais vivo do que nunca. Sério, não tem como falar de vilões das animações, e principalmente da DreamWorks, sem colocar essa senhora em um pedestal dourado. Primeiro vamos combinar, a fada madrinha não é só uma vilã, ela é o arquétipo da vilã perfeita para uma história que nasceu para parodiar contos de fadas. Diferente de bruxas clássicas que mostram logo de cara suas garras, ela se disfarça de boazinha com aquela voz doce e aquele vestido reluzente, enquanto por baixo dos panos manipula reinos inteiros como se estivesse jogando banco imobiliário. É aquele famoso ditado, o lobo em pele de cordeiro, só que de salto alto. O que faz dela tão inesquecível é justamente essa mistura de carisma, humor ácido e pura falta de escrúpulos. Quando ela canta I Need a Hero no baile final, é uma cena icônica que resume tudo que ela representa: grandiosidade, drama e uma pitada deliciosa de loucura controlada. E cá entre nós, qual outro vilão consegue roubar tanto a cena em um filme onde já tinham personagens como o Burro, o Gato de Botas e o próprio Shrek?
Shrek? Pois é, poucos. A influência dela foi tão grande que até hoje é lembrada com carinho e até um certo medo pelos fãs, seja nos memes comparando a fada madrinha com a Meryl Streep no Oscar, seja na galera pedindo uma versão live action com ela no centro da história. O que fica claro mesmo é que a personagem transcendeu a própria franquia. Ela virou parte da cultura pop, uma referência inevitável quando o assunto é vilania divertida, inteligente e cheia de camadas. E não podemos esquecer o jeito como ela redefiniu o que uma fada madrinha representa. Antes dela, o máximo que víamos era aquela velhinha simpática de vestido azul e varinha mágica. Depois dela, passamos a entender que nem toda promessa de final feliz vem sem segundas intenções. Ela trouxe uma ironia afiada para o conceito de ajudante mágica, desconstruindo um dos maiores clichês dos contos de fadas, com um sorriso falso e uma fábrica inteira de poções, escondendo seus planos maquiavélicos. No fim, a fada madrinha é muito mais do que uma simples antagonista. Ela é um símbolo, um lembrete de que nem sempre quem canta bonito e sorri pra você tem boas intenções no coração. Às vezes, os verdadeiros vilões são aquelas pessoas que mais parecem ter boas intenções. E é justamente por tudo isso que anos depois, nós continuamos aplaudindo de pé essa mulher mágica, manipuladora e absolutamente icônica. A fada madrinha pode ter sido morta em Shrek 2, mas no coração dos fãs, ela continua viva.